nós recebemos alguns rótulos que não condiz com a nossa criação, mas eu acredito que na medida em que nós vamos tendo experiências com a Trindade, eu gosto muito de falar da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cada vez que nós temos experiências com Ele de forma real, de forma palpável, concreta, não tem como nós sair da presença de Deus da mesma forma. Nós somos transformados. Eu tive o privilégio de conhecer Jesus aos 7 anos de idade, numa escola bíblica de férias, e foi uma experiência muito marcante, e nos meus 14 anos, na minha adolescência, eu fui batizada no Espírito Santo. Então, desde muito jovem, com experiência bastante intensa com Deus. E eu quero, nessa noite, eu quero falar um pouquinho sobre como que, na nossa vida com Deus, no nosso relacionamento com Deus, quando nós aprendemos a cultivar esse relacionamento, nós tendo encontros, realmente de a gente ver Jesus, a gente aprender a contemplar Jesus. Quando nós olhamos para Ele, né, a nossa vida ela é transformada. Então eu quero falar algo, mas para começar eu quero ler o meu texto clássico, em que em todos os lugares onde eu ministro eu falo sobre ele. Quem já me ouviu falar vai provavelmente já saber. 1 Tessalonicenses 5, 23, que diz assim a palavra do Senhor: que o próprio Deus da paz venha santificar vocês inteiramente, e que todo o espírito de vocês, a alma de vocês, o corpo de vocês, possam ser preservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que lindo, ele diz assim, que o próprio Deus da paz, ele venha santificar cada uma de nós, mulheres, de uma forma inteira. E ele traz uma ordem que é muito importante, que eu creio assim que fez toda a diferença na minha vida, e ele diz que Deus ele tem o maior interesse de nos santificar nessas 3 dimensões. Ele fala sobre a santidade no nosso espírito, santidade na nossa alma, e ele fala sobre santidade do nosso corpo. E nessa conferência eu vou falar apenas, eu falo muito sobre alma, mas nessa vez o Espírito Santo falou, você não vai falar tanto sobre a alma, essa vez você vai falar sobre o espírito, e amanhã eu vou falar sobre o corpo. E foi interessante, porque enquanto eu estava orando, pedindo, eu falei, Senhor, mas por que nessa ordem que o Senhor quer que eu ministre? E ele diz, né, ele me fez lembrar de uma pregação da Joyce Meyer, que ela diz assim, que os frutos do Espírito Santo, o primeiro deles começa com amor, e o último deles, né, uma das qualidades do fruto do Espírito Santo é domínio próprio. Então, ele é, vamos dizer, como se fosse uma amarra do início ao final. E se nós aprendemos a viver no amor e aprendermos a manifestar o domínio próprio, tudo que está dentro, nós começamos a experimentar de uma forma pura e santa. E eu acredito, queridas, quando nós entendemos o que é trazer santidade ao nosso espírito, e depois também nós fazermos provas reais de santidade no nosso corpo, nós, as mulheres, que somos muito bombardeadas com o nosso corpo, queridos, nós vamos começar a perceber, ter maior consciência da presença de Deus de forma concreta. Porque o nosso corpo, ele pode passar por processo de santidade, e essa é a promessa de Deus. Então, aqui Deus, então, quer dizer, Paulo fala, então, desse processo de santidade de uma forma inteira. Por que eu gosto de falar, né? Eu sempre dou um pouquinho do meu testemunho. Eu falo, eu conheci Jesus aos 7 anos de idade, porém chegou um momento da minha vida que mesmo eu conhecendo Jesus, eu fui atingindo algumas profundezas na minha vida, e alguns conflitos que eu passava internos, e muitas vezes eles ficavam na minha mente, ficavam nas minhas emoções, porém eu reprimia esses conflitos, porque eu não sabia o que fazer com eles. Até que um determinado momento da minha vida, eu entrei num grande conflito e fui então procurar o meu próprio esposo, o pastor Harold, e eu falei assim, amor, aonde que eu vou falar? Sobre os conflitos que eu tenho na minha mente, isso que eu sou bombardeado com esses pensamentos e muitas vezes, vamos dizer, com todas essas ideias, o que eu faço com tudo isso e também com as minhas emoções, e eu não sabia quem procurar.
Eu não sei se você sabe, mas ser esposa de pastor é um grande desafio. E você ser esposa de pastor e ainda você ter que, vamos dizer, lidar com as suas demandas pessoais e lidar com as demandas das ovelhas. E eu, diante disso, eu falei, e o que eu faço com tudo isso? E um dia eu procurei ele e falei assim, ó, você poderia procurar alguém nem que for no norte do Brasil, qualquer lugar bem escondido, que ninguém te conheça e não me conheça, porque eu preciso lidar com isso. Por que eu estou falando isso, queridos? E ali, então, eu fui nessa procura. E, para minha surpresa, eu já tinha muitas experiências com Deus, muitas experiências com Jesus, muita experiência com Deus Pai. Porém, às vezes, eu era pega com alguns bombardeios mentais, com alguns bombardeios emocionais, e eu não sabia de onde eles vinham. E nesse processo, então, de investigação, por isso que esse texto é tão forte na minha vida, e é uma das áreas que hoje eu mais fluo, e amo ministrar mulheres, porque ao mesmo tempo que tem horas que parece que a gente não se entende, né? É só juntar 3 mulheres que o negócio dá BO, né? Enquanto tem 2, o negócio está tudo bem, mas apareceu a terceira na relação, o negócio começa, às vezes, a gente fala, né? Dá umas triangulações meio estranhas, e ali a gente começa, então, de repente, dar algumas situações, porém, eu sempre falo, ao mesmo tempo que a gente, às vezes, sabe brigar, sabe gerar conflito entre nós, nós também somos as mais expertas em resolver os conflitos, porque nós somos profundas, nós entendemos dessas questões. E, queridas, então, eu amo ministrar mulheres por causa disso. Eu falo assim, poder mexer com a estrutura feminina é um grande privilégio, porque uma mulher transformada, e eu falo por experiência própria, ela não só ajuda, às vezes, outras mulheres, mas ela ajuda o seu lar, ela ajuda, e assim por diante, outras áreas da sua vida. E nessa busca, então, queridos, o que começou, queridas, a acontecer? Eu fui descobrir na minha história que eu nasci, como posso dizer, no decorrer da minha vida, eu vim com um combo completo, e eu fui descobrir, então, que eu tinha um processo depressivo que eu não conhecia, que eu não sabia. E esse processo depressivo, quando então eu fui trabalhar ele, eu percebi que eu tinha depressão espiritual, depressão emocional e psicológica e depressão física. As 3. E eu entrei nesse conflito, muitas vezes eu questionava Deus, eu falei, Deus, por que eu fui presenteada com esse combo? Por que eu fui presenteada com essas experiências? Tinha dias que eu entrava em algumas situações e eu dizia, Deus, eu não gostaria de ter isso. E até que um dia, então, eu parei de brigar com Deus, eu falei, ok, Deus, então não quero mais, mas eu quero então que o Senhor me ajude a eu poder entender de onde isso vem. E, queridos, então eu quero nessa noite, por isso que esse texto para mim ele é tão forte, porque eu tinha sintomas, por exemplo, de depressões, depois que eu fui ver que isso já vinha desde a minha, vamos dizer, da minha concepção no ventre da minha mãe. Eu tinha sintomas de depressão depois que eu fui descobrir que ela era espiritual, e depois a emocional, e assim como a física. E eu lembro que um dia eu fui para Curitiba consultar um médico, e esse médico ele foi assim, bastante incisivo, ele fez todos os exames, e ele falou assim, Dori do céu, ele usou essa expressão, você está mal. E eu lembro então que ele me deu uma dose cavalar de remédios, queridos, em 6 meses, o meu físico, ele conseguiu fazer uma reviravolta poderosa. E ali eu descobri, eu não sabia o que era ter depressão física. E, queridas, então, o que eu quero dizer com isso? Deus, ele quer nos santificar inteiramente. Deus, ele quer trazer santidade nessas 3 dimensões. Então, pensando sobre isso, espírito, alma e corpo, o que eu quero introduzir essa conferência? Falando sobre Deus, nós temos experiências com Deus face a face. Uma das coisas que eu e você vamos precisar crescer muito é nós entendermos que nós somos um ser espiritual. Nós, como mulheres, somos seres espirituais. Nós não somos apenas seres humanos. Nós não somos apenas seres que têm um corpo e têm uma alma, mas nós somos seres espirituais. E quando então nós começamos, dentro dessa compreensão que Paulo tinha,
de ver que nós somos um ser espiritual e nós vamos aprender a nos relacionar com Deus através do nosso espírito, juntamente aliançado com o Espírito Santo de Deus. E para isso eu quero então que você abra a tua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 12. É um texto super clássico. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Viver em paz com todos, que estão ao seu redor. E para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E, queridos, é interessante nós entendermos isso. O quanto que a santidade, ela deve começar de dentro para fora. Ela deve começar no nosso espírito. Espírito dentro de você. Como que você lida com você mesmo dentro dessa visão, compreendendo que você é uma mulher espiritual. Você não é apenas uma mulher emocional, você não é apenas uma mulher intelectual, você não é uma mulher que apenas tem um corpo, que apenas tem emoções, que apenas tem consciência, ou que tem vontades e desejo, mas você é uma mulher espiritual. E aqui esse texto está dizendo que nós devemos nos esforçar para viver em paz. E eu gosto muito, assim como em Tessalonicenses, ele fala assim, que o Deus da paz venha vos santificar inteiramente. Queridos, eu fui entender o que é ter paz no meu espírito não faz muito tempo. Eu talvez fazer um cálculo. Eu fui tomar consciência do que é o Deus da paz nos santificar. O que é ter a paz de Deus no nosso espírito, nessas 3 dimensões, faz mais ou menos uns 15 anos. E foi nesse processo onde mais profundamente, então, eu fui investigar as causas e assim, eu não sei se é um privilégio, hoje eu não sei, eu falo, às vezes eu fico olhando para a minha vida, não sei se é um privilégio, às vezes eu olho, Deus, será que é por causa do teu propósito? Mas devido a essa depressão bem profunda, eu falei, Deus, então eu quero ir para até mesmo a raiz do problema. E o primeiro deles que ele então me mostra, ele fala assim, você vai precisar entender o que é verdadeiramente ter paz no espírito. Porque se você não entender o que é ter paz no seu espírito, quando você for lidar com a sua alma, que são todos os seus pensamentos, todas as suas emoções, todos os seus desejos, toda a sua vontade, a sua consciência, o seu poder de escolha, se você não ter isso muito forte, revelado pelo Espírito Santo, muitas vezes você vai ficar confundida e você não vai saber lidar. E eu falei, então Deus, fale comigo. Então Deus me revele. E queridos, ali então eu comecei a me debruçar na palavra de Deus. E eu comecei a estudar e Deus então me leva para esse texto de Hebreus e diz, esforcem-se para viver em paz com todos, para que vocês então sejam santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu quero te dizer, queridos, mais do que nós vermos Deus através da nossa alma, que é o nosso sentimento e pensamento, nós precisamos ver Deus através do nosso espírito. Isso tem que ser uma visão clara. E isso começa quando? Começa com o novo nascimento. Começa quando uma pessoa, então, compreende o que é entregar a sua vida a Jesus. Mas eu sempre falo, quando eu ministro a mulheres, eu digo que quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, é muito parecido, nós que somos mães, quando nós damos a luz a um bebê. Quando um bebê sai de nós, ele nasce, ele não tem consciência o que significa vida ainda. Ele tem muitos registros, ele já começa a ter registros psicológicos, a ciência fala disso. O bebê começa a já ter consciência da realidade, o que é ser gerado dentro de um ventre, por exemplo, de paz, ou dentro de um ventre, por exemplo, atribulado, que foi o meu caso. Eu sempre falo, eu não tive o privilégio de João Batista, e muito menos de Jesus Cristo, de que já lá no ventre, eu fui batizada no Espírito Santo. Queridos, no ventre, quando eu fui investigar a minha história, a minha mãe, ela queria ter apenas 2 filhos. E eu sou a 6ª, a mais caçula. Ou seja, uma mãe que gostaria de ter um desejo, o desejo dela estava disponível para 2. Só que eu sou a 6ª.
E hoje, quando eu lido, então, como psicóloga, a influência e a força do desejo de uma mulher ao gerar um filho. A força do desejo é o que marca a aceitação de um filho, e a força do desejo de não querer o filho, ele já marca o seu início com, nós dizemos assim, às vezes com muito medo, às vezes com muita tristeza. No meu caso, foi algo envolvido através de tristeza. E, queridos, então, quando nós começamos a compreender de que Deus, Ele quer que nós entendamos que, assim como um bebê, quando ele nasce, ele não tem consciência ainda de toda a vida adulta que ele espera, assim é o nosso novo nascimento em Cristo Jesus, quando nós entregamos nossa vida a Jesus. Quando nós começamos a nossa vida a Jesus, às vezes nós não compreendemos o que, por exemplo, é o Evangelho. Às vezes nós ainda no início da nossa caminhada cristã, nós não compreendemos, por exemplo, os dons do Espírito Santo. Às vezes quando nós estamos no início da nossa caminhada cristã, às vezes nós não compreendemos a autoridade que nós temos no nome de Jesus, porque nós estamos no início. Mas assim como no natural, eu gosto muito como Deus ensina através da natureza. Assim como uma criança, ela vai crescendo e ela vai para a escola, ela vai sendo ensinada, ela vai ali então sendo alfabetizada. E, queridos, quando nós temos uma criança bem alfabetizada desde o seu início, ele vai ser um excelente profissional na vida adulta. Agora, quando nós temos uma criança que ela é mal alfabetizada no seu início, vamos pegar a matemática, não é muito bem estabelecida, o português não é muito bem estabelecido. Quando então esse profissional ou essa criança cresce e vai para uma fase adulta, queridos, quantos profissionais às vezes não conseguem evoluir porque a base foi fraca? Verdade ou não? E, queridos, como Deus me ensina com isso, e foi através desses ensinamentos, então, que eu comecei a perceber que na minha vida cristã, queridos, assim como no natural, nós somos alfabetizados e nós podemos ter tido o privilégio de ter sido bem alfabetizados, mas talvez a gente não teve esse privilégio de ter sido bem alfabetizados, e hoje na fase adulta, às vezes a gente tem algumas dificuldades. O Espírito Santo começou a ministrar meu coração. Assim é nós na nossa caminhada com Deus. Se o início da nossa caminhada com Deus, o Evangelho que foi nos apresentado, se as verdades do reino de Deus que foi nos apresentado, elas não foram verdades talvez tão reveladoras, ou às vezes não foram verdades tão bem esclarecedoras, queridos, a gente cresce na vida cristã, e às vezes a gente começa a ter uma vida cristã pesada, às vezes nós começamos a ter uma vida cristã fadigada, às vezes nós começamos a ter uma vida cristã que, queridos, quando se a gente for bem sincero entre nós, parece que não diferencia muito de uma pessoa que não tem o Espírito Santo dentro dela. E, queridos, foi nesse lugar, então, que o Espírito Santo me levou e disse assim: Dorilene, você quer realmente entender mais profundamente? Eu falei: Espírito Santo, eu quero, eu só não sei se eu tenho estrutura, mas se o Senhor for comigo, eu quero ir para esses lugares mais profundos. E foi nesses lugares, então, o Senhor me leva para esse texto, e Ele diz assim: se você quer viver em paz, você quer viver em santidade, você precisa conhecer, em primeiro lugar, que você é um ser espiritual. Você precisa aprender a lidar com isso. E eu quero aproveitar já, abra a tua Bíblia comigo, um texto bem conhecido em João. Abra comigo João capítulo 3, versículo 6, diz assim: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Olha que profundo esse texto. O que nasce da carne é, mas o que nasce do Espírito é Espírito.
Queridos, isso foi um divisor de águas na minha vida, como eu falei. Quando eu comecei, então, a trabalhar o processo de depressão, e eu gosto muito de falar de depressão, porque depressão, ela não é apenas aquele quadro de alguém que está deitado numa cama e não consegue fazer nada. Depressão, quando você estuda a palavra depressão, queridos, olhe no dicionário, pode ser até um dicionário secular. Se você olhar a palavra depressão, ele diz que é aquela terra abaixada, por exemplo, quando um caminhão, um trator passa por uma rua, um terreno, onde que o peso daquele trator, o peso daquele caminhão, ele faz abaixar aquela terra. E aí fica aquelas crateras. Sabe quando a gente vai para o sítio? A gente vai para as fazendas, aquelas coisas gostosas que a gente gosta de fazer, né, no final de semana. E depressão é isso. E eu quero te dizer, e nesse processo, ao investigar mais profundamente a questão da depressão, queridos, a depressão também não é apenas um estado emocional, porque o meu humor está abatido, porque o meu humor está triste. Queridos, depressão é muito mais significativo e ele é muito mais abrangente do que isso. Depressão, se você estudar essa palavra mais profundamente, ele diz, se você não vive plenamente aquilo pelo qual é o teu propósito na sua individualidade, isso é um sinal de que você está em depressão. E quando eu descobri isso, esse significado, eu comecei a olhar para a minha vida e dizer, Deus, eu estou vivendo o meu propósito, eu sei qual é o meu propósito, eu sei a razão da minha existência, por que que eu existo. E, queridos, ali eu comecei a perceber, eu já tinha consciência, volto a dizer, eu nasci de novo aos 7 anos de idade. Eu sabia que o primeiro propósito é se tornar filho de Deus. Eu sabia que o primeiro propósito é tomar consciência da vida eterna. Mas, queridos, nós não nascemos apenas para a gente ter essa consciência de ser filhos de Deus, sendo que Deus nos dá uma vida para nós vivermos aqui nessa terra. Nós temos um período de anos que Deus nos dá para vivermos, e nós não estamos aqui apenas vivendo, deixando a vida passar e esperando o dia da morte. E ali, então, eu fui descobrir que nesse propósito, quando alguém não sabe o seu propósito, sabe quais são os sintomas que começa a ter? Começa a ter sintomas de tristezas, começa a ter sintomas de desânimos constantes, começa a ter sintomas, muitas vezes, de uma certa fadiga física, emocional e espiritual. Começa a ter esses sintomas e um certo cansaço, que muitas vezes dizem, eu estou cansada, eu não aguento mais. E, queridos, hoje, quando então eu na clínica atendo, e às vezes na sala pastoral atendendo, na maioria das vezes, quando um paciente chega, uma ovelha chega, ela simplesmente diz, pastor, eu estou cansada, eu não aguento mais, que são as frases generalizadas. E aí, devido ao meu processo, que adentrei um pouco profundo, eu ouço essas frases generalizadas, essas frases que a gente chama, que muitas vezes nós nem sabemos de onde vem, e simplesmente eu ouço e eu fico ouvindo essa ovelha, e muitas vezes eu digo assim, vamos abrir um pouquinho mais esse assunto? Vamos abrir um pouquinho mais essa caixa? E, queridos, na medida em que nós começamos, então, eu interagindo ali com a ovelha, quando eu começo a abrir junto com ela essa caixa, a gente começa a perceber e dar nome ao famoso cansaço, ao famoso fadiga, e dizer, eu acordo de manhã e eu não consigo ter força para levantar, para enfrentar mais um dia, eu não consigo ter forças para, de repente, continuar. Eu estou indo apenas no automático. Eu quero te dizer, queridas, nessa noite, Espírito Santo, enquanto nós estávamos orando junto com as demais pastoras por essa conferência,
o Senhor traz, tem céus abertos para a sua vida. Você não precisa levar a tua vida apenas no automático. Você não precisa levar a tua vida apenas porque as circunstâncias te empurram. E o Senhor diz, e para isso eu quero entrar mais fundo na vida de vocês. Porque Ele nos criou dessa forma. Então, queridos, quando então esse texto de João, ele diz assim, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Esse é o lugar que o Senhor vai começar a ministrar o teu coração, e você vai ver a importância, você vai começar a compreender ainda mais o quanto foi maravilhoso o teu dia do teu nascimento da vida cristã. Mas ele diz, está na hora de a gente crescer nessa verdade, está na hora de você tomar maiores consciências do que significa o novo nascimento. Você vai começar a tomar maior consciência o que é você ter nascido do Espírito, o Senhor ter te tirado da morte, o Senhor ter te tirado da escravidão e Ele ter te colocado em liberdade. E o Senhor diz, eu quero falar isso a você de uma forma individual. E na medida que o Espírito Santo ele vai falando isso, nós vamos compreendendo ainda mais. Abra comigo a tua Bíblia em 2 Coríntios. Deixa eu saber aqui se é 1 Coríntios ou é 2 Coríntios. Eu creio que é 1 Coríntios, capítulo 2. A palavra do Senhor, ele traz de que? Isso mesmo. 1 Coríntios 2 diz assim, assim como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do seu Espírito. O Espírito é aquele que sonda até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Porque quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele habita? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, nós recebemos o Espírito que procede de Deus, para que venhamos a entender as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Delas nós falamos, não com palavras ensinadas humanamente, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando essas verdades espirituais para aqueles que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. E o versículo 15, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Esse texto aqui, se depois você quiser estudar ele mais profundamente, ele é rico, mas ele começa a dizer assim, ó, primeira coisa, olho nenhum viu, ouvido nenhum viu e mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para nós. Queridos, a nossa mente humana, eu sempre falo assim, nós temos a mente humana e nós temos a mente do Espírito. Queridos, nós como mulheres na mente humana, nós temos muitos sonhos, nós temos muitas idealizações. E desses sonhos, eu acredito que Deus ele tem poder para realizar, até mesmo algumas idealizações. A ciência fala que a gente não deve ficar muito lá em cima, senão a gente fica no mundo da lua e a gente esquece de viver o mundo real. Mas, queridos, quando então nós trabalhamos, nós vamos compreendendo, nós temos sonhos, nós como mulheres, nós somos mulheres sonhadoras. Mas aqui esse texto está dizendo, mas Deus ele tem preparado algo que é para além daquilo que a tua mente imagina. Deus ele tem preparado para nós algo que é muito maior do que a nossa mente humana imagina.
E aí, na medida em que nós vamos entendendo o que o novo nascimento fez em nós, que é tirar o nosso espírito da morte e se relacionar com Deus, uma das coisas que nós vamos aprendendo com Deus é nós entendermos a mente de Deus, e a mente de Deus vai falando ao nosso espírito, e nós vamos aceitando as verdades de Deus, a vontade de Deus, aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, queridos, essa verdade, ela é tão profunda quando ela diz aqui, então Deus tem coisas preparadas. E ele diz, e ele revela isso pelo seu Espírito. Ele revela isso pelo seu Espírito. E, queridos, então, aqui cabe a questão, quantas revelações eu e você nós temos daquilo que o Espírito Santo revela ao teu espírito, aquilo que Ele quer fazer através da sua vida. E na medida em que nós vamos abrindo o nosso coração, e o Espírito Santo vai revelando, e ele diz assim, e o Espírito é aquele que sonda todas as coisas, e as coisas mais profundas. Continuando, ele diz assim, quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem? Mas ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Na medida em que nós, queridas, nós vamos desenvolvendo a nossa vida espiritual. O título que a gente mais traz aqui para o nosso meio, né, cristão, seria isso. Nós desenvolver a nossa vida espiritual. Essa vida espiritual, quando nós aprendemos a desenvolvê-la, nós vamos entendendo o que o Espírito Santo tem para mim e o que o Espírito Santo tem para você. Nós vamos nos apoderando disso, nós vamos acreditando, e na medida em que nós vamos acreditando, isso vai se tornando realidade. E essas realidades vai testificando o que Deus tem para nós. E ainda no versículo 12 ele diz assim, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, porque entendemos que as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Queridos, Deus tem muitas coisas que Ele quer nos dar gratuitamente. Eu sempre falo que dar gratuitamente não quer dizer coisas grátis. Alguém pagou um preço por aquilo. Mas essa pessoa que pagou esse preço, Ele quer dar para mim, Ele quer dar para você. Deus tem coisas grandiosas que Ele quer dar para a sua vida. E na medida em que nós vamos compreendendo isso, nós vamos acreditando por revelação do Espírito Santo, a nossa vida, ela vai crescendo cada vez mais. E olha o versículo 14. Quem não entende as coisas do Espírito, não aceita as coisas que do Espírito vêm, porque lhes são loucura. Aqui eu quero falar algo para vocês, e talvez eu falar um pouquinho do meu testemunho aqui. Queridos, durante esse processo depressivo, quando eu fui trabalhar essa parte espiritual, algumas já ouviram meu testemunho, eu vou falar bem curtinho, porque algumas já ouviram. Eu estava um dia, comecei a trabalhar essas áreas da minha vida, e ao investigar a questão da depressão, um pastor, junto com uma equipe, o pastor Francisco e a Ilza, e eles estavam na época, junto com a esposa, eles estavam ministrando. E durante a oração, queridos, foi tão interessante, o Espírito Santo, ele me mostrou, e eu me vi no ventre da minha mãe. E quando eu vi no ventre da minha mãe, eu vi uma película ao meu redor, eu sendo gerada. Lembra que o desejo da minha mãe era ter 2. Você que é mãe, eu quero te dar uma dica bem legal aqui. Procure ver na sua história como que foi a sua, vamos dizer assim, a tua concepção, ou se você já concebeu, então dê uma olhada nisso. Esse é o início da vida. Tudo que é início, queridos, é muito importante. Então, eu nasci aonde que depois eu vim descobrir que o desejo da minha mãe, o disponível era 2. Os outros 4 que vieram depois, ela teve. Mas a gente teve que correr atrás
do prejuízo. Nós temos que correr atrás de fazer esse acerto. Graças a Deus a gente compreendeu e fomos atrás, não ficamos. Mas aonde que eu quero dizer? Quando esse texto ele diz assim, queridos, as coisas que vêm do Espírito lhes são loucura. Você já percebeu que tem momentos na nossa vida, ou você já passou, que às vezes a gente passa por uma crise, ou seja conjugal, ou às vezes de amizade, e alguém simplesmente lança uma palavra e diz assim, você está louca no que você está dizendo e pensando. Queridos, esse lugar, eu quero te dizer, eu trabalho bastante com terapia de casal, geralmente os homens têm bastante essa, vamos dizer, essa arma, sim ou não, as casadas? Quando o homem não consegue entender o que a mulher está querendo dizer, uma dica, e aí ele quer fugir daquele diálogo, o que ele diz? Mas eu quero te dar um segredo, não acredite na fala dele. Não é que ele está dizendo que você está louca, é que ele está querendo fugir da situação, porque ele não sabe lidar com o tamanho de pensamentos que vem. Se você acreditar, você vai se ofender, e se você se ofender, você vai se magoar, e se você se magoar, a âncora vai ficar e o casal vai dividir. É essa a dinâmica ou não? Não acredite, trate a situação. Por que eu falo isso? Porque eu gosto de trabalhar com mulheres, mas eu sou bastante defensora dos homens porque eu sou mãe de menino. Então, como eu sou mãe de menino, eu defendo os homens também. Por quê? Porque eles saíram de nós, as mulheres. Não adianta nós fechar o clubinho das bolinhas, nós, as mulheres, e colocar os homens. Não, os homens saíram daqui, do nosso ventre. Nós temos que ajudá-los. Quando um homem ele diz assim, você está louca nisso que você está falando? Nada a ver disso que você está falando. Queridos, quando ele fala isso, é porque está dando tinto aqui na cabeça dele. Ele não sabe o que você está querendo dizer. Dica, corra para uma outra mulher mais madura do que você. E quando você contar a história, aquela mulher vai te ouvir e ela vai dizer assim, eu te entendo. Sim ou não? Não para aquela amiga fofoqueira que vai pegar a tua história e vai colocar no jornal. Não essa. Não estou falando de você abrir a tua vida para amiga fofoqueira. Eu estou falando quando vem aquelas questões e teus pensamentos estão que nem uns fios desencascados e que vai dar choque. Não abra profundamente. Se o teu marido está dizendo que está louco, ele só está querendo dizer... Amor, eu não estou entendendo nada do que você está falando. Aí vai dizer assim, amor, obrigada pela dica. Fecha o discurso, fecha o diálogo e procure uma mulher madura, adulta. Rasgue o verbo com ela. Se essa mulher adulta, ela for com um coração materno de mãe, ela vai ouvir você. Você vai poder falar tudo. E aí ela vai dizer, eu te entendo. E aí você vai dizer assim, eu não estou louca. É verdade o que eu estou sentindo, o que eu estou interpretando e o que eu estou vivendo. Por que isso é tão importante? Porque tem pensamentos, esse versículo... Nós estamos falando sobre pensamentos. Tem pensamentos que são humanos. E os nossos pensamentos humanos, queridos, todos eles têm uma organização dentro de nós. Só dá bagunça quando nós não sabemos organizar eles, que era o meu caso. E o meu caso, eu volto a dizer, eu lá no ventre da minha mãe, Deus me mostrou isso em visão, em espírito. Olha a importância de nós entendermos a vida espiritual.
que é a primeira coisa. Nós, mulheres, temos que ser fortes nisso. Forte, forte, forte. Mulheres maduras espiritualmente, que crescem nessa área. Em visão, o Senhor me levou e Ele me mostrou. Eu, dentro do ventre, sendo gerada, Ele mostrou o desejo da minha mãe, que ela ficou nessa luta. Sabia que estava grávida, mas gostaria de não estar, porque queria só 2. E nisso adentrou um espírito de tristeza. Esse espírito de tristeza, eu tinha tristezas, queridos, quando ela pegava a minha emoção e pegava o meu pensamento, eu ainda não tinha tão profundamente compreendido o que é ter uma vida no espírito mais desenvolvido. E ali, então, quando vinha aquele pensamento de tristeza, quando vinha aquela emoção de tristeza, queridos, aquilo me pegava e eu não sabia o que fazer com aquilo. E como eu não sabia o que fazer com aquilo, queridos, muitas vezes eu falei, eu passei sofrimentos que eu olhando hoje, se eu tivesse tido uma mulher mais madura para acolher os meus sentimentos antes, queridos, eu poderia ter evitado muitos dos meus sofrimentos, eu poderia ter evitado. Aí hoje, Deus, na sua infinita graça, nunca imaginei ser psicóloga. Minha primeira formação é contabilidade. Contadora, número, cálculo, razão. Nunca imaginei ser psicóloga, nunca, em nenhum momento da minha vida. Eu imaginava ser uma missionária, isso sim. Tornei pastora. Deus me deu esse privilégio. E no ministério pastoral começou a fluir um negócio de cura interior, cura interior, cura interior. Porém, a cura interior foi até um tanto. E aí eu queria resolver questões mais profundas. E Deus falou assim, volte a estudar. Foi a melhor coisa que Deus me deu de presente. Quando eu voltei a estudar, um pouquinho antes até, eu lendo um artigo científico, porque eu tinha esses sintomas desses sentimentos de tristeza e eu não conseguia dar nome. E aquele artigo científico, ele começou a nomear e ele parecia um raio-x diante de mim. E eu falei, nossa, esse artigo está dando nome ao que eu sinto. Ele parecia um raio-x. E, queridos, lendo aquele artigo antes da faculdade, foi aonde alinhou alguns pensamentos dentro de mim. E aí, isso já foi antes até mesmo da experiência espiritual que eu contei para vocês. Foi alinhando alguns pensamentos, foi organizando alguns pensamentos, eu fui compreendendo, algumas coisas começaram a se alinhar. E aí, quando então Deus me leva a ter a experiência espiritual, Deus me mostra eu no ventre da minha mãe, essa película ao meu redor. Ele falou, esse espírito de tristeza adentrou, porque já desde o ventre a sua mãe não sabia lidar. E aí nós que temos o Espírito Santo, sempre quando tem coisas ruins, a gente não entra para condenar, mas a gente entra para responsabilizar e trazer cura. E, queridos, ali então Deus me mostrou. E ali aonde que então, o que aquilo me atrapalhava? Quando ele dizia aqui, esse texto, quando ele fala de que as coisas, por exemplo, o espírito do homem natural, ele não aceita as coisas de Deus porque são loucuras. Queridos, então, quando às vezes eu estava naquela crise, eu lembro, eu orava e eu dizia, se tem algo em mim, saia. E eu não conseguia entender, aquilo não saía. Quem já teve experiência de dizer assim, Deus, arranca esse mal da minha vida? Queridos, eu tinha momentos de oração e jejum e eu dizia, Deus, arranca essa sensação. E não saía. Até que Deus me levou em espírito, me mostrando esse espírito de tristeza. Ou seja, queridos, tinha vezes que eu tinha tristezas que eu não sabia de onde vinha. E quando então o Espírito Santo disse assim, isso é um espírito de tristeza, coisas espirituais, você vai usar o nome de Jesus e o sangue de Jesus. Esse é o remédio.
Quando são coisas espirituais, queridos, você usa o nome de Jesus e o sangue de Jesus. Agora, quando são questões cognitivas e às vezes mentais, tem que haver uma reeducação às vezes mental. Que não adianta você simplesmente dizer em nome de Jesus e do dia para a noite você vai aprender a ler. Não, você vai ter que ir para uma escola. Você vai ter que aprender a ser alfabetizado. E era isso que dava um choque na minha mente. E tinha dias que eu dizia, meu Deus, eu acho que tem alguma coisa que está errado aqui dentro da minha mente. Parece que tem algo que está errado nas minhas emoções. E eu, às vezes, dizia, meu Deus, será que eu estou ficando louca? Não era uma questão de loucura. Era uma questão de desorganização. Saber o que é espiritual, saber o que é emocional, saber o que é cognitivo e organizar tudo isso. Eu quero te dizer, queridos, não precisa ter medo sobre as questões quando você for bombardeado com esse pensamento. E o reino das trevas às vezes gosta de jogar. Parece que eu estou ficando louca ou parece que eu estou ficando tão confusa. Não. Tudo isso é possível tratar. Tudo isso é possível organizar. E quando nós organizamos desta forma, de dentro para fora, primeiro coisas espirituais, depois coisas emocionais, e amanhã eu vou falar do físico. Quando nós organizamos essas três questões, queridos, a nossa vida ela é que nem um relógio. Eu gosto muito. Esse relógio aqui é daqueles antigos, assim, ó, de 3 ponteirinhos. Que nem um relógio, minuto, hora, minuto e segundo. Queridos, hoje quando eu olho para a minha mente, hoje quando eu olho para minhas emoções, eu falo que eu me sinto assim, sabe aquele dia de faxina que você organiza, não só o dia da faxina, mas a faxina do final de ano, de Natal? Cabo a rabo? Sabe aquela? Que nós somos especialistas? Cabo a rabo? Queridos, hoje, a minha mente, minhas emoções, o meu espírito, eu fiz esse cabo a rabo na minha vida. Eu falo assim, que foi o maior presente que Deus deu na minha vida, foi isso. Hoje, quando é algo espiritual, quando eu vejo espírito de tristeza, espírito de depressão, espírito de desânimo, eu falo assim, de onde está vindo isso? Eu declaro em nome de Jesus, você não tem poder sobre esse corpo e sobre essa mente, sobre essas emoções. Saia! E quando nós aprendemos a atuar na autocura, autolibertação, tanto na ciência e também espiritualmente, sente com mulheres experientes. Eu amo sentar com mulheres maduras. Homens mais idosos são meus prediletos. Porque eles já caminharam uns 30, 40, 50 anos na minha frente. Então, se eles já estão na minha frente, eu sou bastante inteligente de dizer o quê? Eu vou sentar com eles, vou aprender com eles, vou economizar caminhos e rotas erradas. Por quê? Porque já tem alguém que está na minha frente nessa área. E isso é muito inteligente. E ali, então, queridos, eu comecei a alinhar com pessoas mais maduras. E eu quero incentivar isso. Alinhe as suas questões espirituais. Você vai começar a ver. Você vai ser uma mulher espiritual. E essas mulheres espirituais, quando você senta com elas, elas vão te ensinar. Vão ensinar a colocar a mão na tua cabeça. E quando você vê que é algo espiritual, você vai usar o nome de Jesus. Você vai usar o sangue de Jesus. E você vai dizer como Jesus disse para Pedro. Diz assim, Satanás, arreda-te deste lugar, porque você não cogita das coisas de Deus. E queridos, quando então a gente começa nós mesmos discernirmos o que está errado em nós, o que não está de acordo com a palavra de Deus, eu falo que é a maior academia espiritual, é a maior academia emocional, porque nós começamos a organizar. E eu quero te dizer, queridas, na medida em que você investir de dentro para fora, trazer esse nível de santidade, o Senhor traz, quer santificar o espírito, quer santificar a alma e depois santificar o corpo. A primeira beneficiada é você. A segunda beneficiada é a tua família. E depois as pessoas que estão ao teu redor.
E, queridos, deixa eu falar algo. Vou me colocar um pouquinho vulnerável para você. Mesmo eu sendo pastora, porque eu tive o processo depressivo, meus 2 primeiros filhos, eu já era mãe quando eu, então, caí na maior crise depressiva. E só depois eu fui ver que a mesma depressão que eu tive, ela desencadeou sobre a vida dos meus filhos. E mesmo eu sendo pastora, o reino das trevas não poupa, independente do título que você tem. Eu tive que chorar muito, eu tive que me quebrantar muito, porque eu nunca imaginei que um processo, eu estando dedicada a Deus, que algo iria, de repente, não dar certo na vida dos meus filhos. Só que hoje, quando eu lido, isso aconteceu comigo como pastora, mas hoje quando eu lido, porque eu gosto, uma das coisas que eu mais gosto é atuar nos bastidores. Quando eu sento com famílias, quando eu sento às vezes com uma mãe, e ela vem com toda a carga, eu falo assim, eu te entendo. Eu sei. Conflitos tais como diz assim, pastora, eu a vida inteira segui a Jesus. A vida inteira eu me consagrei. Por que isso está vindo na minha casa? E aí nós vamos entender que mesmo que a gente tenha uma vida na casa de Deus, uma vida de oração, às vezes tem enfermidades emocionais que elas acometem e nós não podemos ser negligentes com elas, nós precisamos tratar. Não podemos ficar nem com dó, nem no vitimismo, lidar com a realidade e curar. E para terminar, eu quero que você abra o texto. A semana orando, até mandei para vocês, Atos capítulo 7, aí nós vamos orar. Temos 6 minutinhos e aí nós vamos orar. Eu não sei se a equipe de louvor está aqui ou não, ou se tiver uma música. Eu quero orar. Atos 7, versículo 55. Olha o que diz, que lindo esse texto. Ele fala quando Estevão foi apedrejado. Ouvindo isso, ficaram furiosos, rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão estava cheio do Espírito Santo. Ele levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus em pé à direita de Deus. E disse, vejo os céus abertos, o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles tamparam os ouvidos, dando fortes gritos. Lançaram-se todos juntos contra eles. Arrastaram ele para fora e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam, Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Queridos, esse é um texto bastante profundo, mas ele é um texto libertador. Quando a gente decide seguir Jesus, caminhar por esse trilho de santidade, às vezes vai ter pessoas ao nosso redor que não vão compreender essa jornada. Eu lembro que com 14 anos, quando eu aceitei Jesus, queridos, eu perdi todos os meus amigos, todos, quando aceitei Jesus. E você perder amigos na adolescência é muito forte. Só que porque eu tinha o Espírito Santo, o Espírito Santo dizia, não deixa te abater com isso. Porque isso que aparentemente é uma perda, depois você vai compreender o ganho, porque você está decidindo ter uma vida espiritual. E foi tão engraçado que eles, os amigos ali de 14 anos, um para cá, outro para lá. E quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente não
A gente não carrega a tristeza. A gente vê os atos, às vezes as atitudes. Mas quando a gente está cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo nos capacita a gente lidar com as relações humanas e até mesmo com situações que às vezes se levantam contra nós através de pedras. Pedras fala do quê? Pessoas que atacam através de palavras. E, queridas, ataques através de palavras ferem muito. E se nós queremos aprender a vencer quando palavras são atacadas contra nós, eu falo por mim, eu não sei como que vai ser com você, talvez é diferente. Eu só encontrei, queridos, esse lugar de proteção, sabendo que o meu espírito, as pessoas podem atacar fora, mas dentro, elas não têm poder de atacar. Olha o que aconteceu com Estevão. Encerro com isso. Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. Que glória é essa? Presta atenção. Talvez amanhã eu fale um pouquinho disso. Jesus, em pé, à direita de Deus. Olha que profundo. Estevão viu, foi uma visão espiritual. E eu quero nessa noite, queridos, eu quero orar, porque nós já vamos entrar na próxima palestra. E eu quero orar, porque eu creio que assim como o Senhor, eu falo que foi uma libertação espiritual que eu tive. O Espírito Santo, naquele dia, quando Ele me mostrou, eu no ventre da minha mãe, e foi Ele, não foi eu. Queridos, se tem coisas espirituais que te impedem de você ter visões com Deus, nós não podemos, queridos, no nível que nós estamos hoje como mundo, se nós só ficar esperando visão de um pastor ou de um profeta, nós estamos lascados. Um profeta e um pastor, quando ele fluir, ele vai fluir para que você flua da mesma forma e você tenha direto de Deus. E nós precisamos da unção profética, nós precisamos da unção apostólica, mas ela é para destravar a tua vida, para que você acesse diretamente o caminho de Deus. E a Bíblia diz que nos últimos dias, a unção do Espírito Santo vai vir tão intenso sobre as crianças e os adultos, que nós vamos ser ensinados diretamente de Deus, porque nós vamos ter tantas filosofias, nós vamos ter tantas ideologias, que nós vamos se perder se nós olhar para isso que está aqui no mundo. E, queridos, é esse nível de visão, quando nós entendemos que nós somos uma mulher espiritual, nós somos um ser espiritual. Queridos, nós vamos começar de dentro para fora a desejar isso de Deus e dizer: Deus, abre os céus, eu quero entender, eu estou no meio de uma luta, eu estou no meio de uma tribulação, eu estou sendo apedrejado, nem eu sei por que eu estou sendo apedrejado, mas Deus, eu quero entender o que o Senhor está fazendo. E quando Ele abre os seus olhos espirituais, queridos, você começa a ver Deus com você, você começa a ver Jesus assentado à direita de Deus Pai. Isso significa o quê? Isso significa que você vai começar a ter uma maior compreensão do que significa a morte de Jesus, as bênçãos que Ele conquistou, as libertações que Ele conquistou na cruz. E hoje, quando Ele está sentado à direita de Deus Pai, queridos, a visão que Ele traz, Ele governa todas as coisas, nada sai do controle dEle. Tudo está sob o controle dEle. Não tem nada na tua vida que está fora do controle de Deus. E, queridos, você precisa ter essa experiência. Eu não posso produzir isso em você. Eu posso te incentivar, eu vou ser tua maior incentivadora. Agora à noite eu vou orar com você, mas o máximo que eu posso fazer é orar e você se entregar. Mas não creia em mim, o poder não está em mim, queridos, o poder está no Espírito Santo que habita em você. E a Bíblia diz, se o grão de trigo ele não cair na terra e ele não romper, queridos, ele fica só. Sabe o que isso significa?
queridos, enquanto essa vida espiritual, às vezes ela está guardadinha aqui, ela está sufocada pela alma, ela está sufocada pela nossa humanidade, e o Espírito Santo está dizendo: eu quero que isso exploda dentro de você, isso venha para fora, e é tudo aquilo que Deus tem para a tua vida vai começar a fluir de dentro para fora. Você vai sair dos estados depressivos, que muitas vezes a tua mente é acometida, as suas emoções, o seu humor oscila. Eu quero declarar e profetizar sobre a tua vida: o teu humor vai começar a ter equilíbrio, o teu humor vai começar a ter harmonia, você não vai mais precisar oscilar, sendo uma montanha russa. Eu quero que nós ficamos em pé. Eu quero que você dê a mão à pessoa que está ao seu lado. Eu quero apenas que um cântico seja entoado. Nós vamos começar a orar em línguas aqui neste lugar. Se você é batizado no Espírito Santo, você vai fechar os seus olhos e nós unidos, nós vamos começar a orar. Nós vamos começar a clamar. E aqui nós temos vários. Todas nós temos o Espírito Santo em nós. E se você não tem, até amanhã de noite o Espírito Santo quer vir sobre a tua vida. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos enquanto esse cântico estiver entoando. Nós vamos começar a orar. Você vai começar a tocar o sobrenatural de Deus. Você vai começar a atuar. Vem, Espírito Santo. Eis o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Yes. Creio que és tudo para mim. Em nome de Jesus. Creio que tu és a Abre-se as portas nesse lugar. Abre-se as portas nesse lugar. Não há outro igual a ti. Yes. Jesus, eu preciso de ti. Comece a orar em línguas, queridas. O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. Ele vai gerar curas. Ele vai começar a gerar libertação nesses dias. Nós estamos apenas começando essa conferência. É apenas o início. Algo sobrenatural de Deus vai agir neste lugar. Possível para ti. Eis o meu mundo em tuas mãos. Sim, Senhor. Possível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Vem, Espírito de poder. Espírito de poder. Espírito que quebra cadeias. Impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Eis o meu mundo em tuas mãos. Pai, a cura, Senhor. A cura é muito mais profunda, Senhor, do que apenas um toque físico. Senhor, tu queres trazer santidade espiritual. Tu queres trazer santidade e liberdade no nosso espírito. Eu quero declarar sobre a vida das tuas filhas aqui nesses dias o teu poder agindo. Eu quero declarar o espírito de liberdade se movendo com intensidade. Jesus, eu preciso de
Oriana basakatana la yara la yara la yara la yara la yara la yara basana la yara la yara bara 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 bara. Esheketerio na babarakatana la yara la yara. Ó Espírito Santo, nós estamos esses dias desesperados, Senhor, por um mover profundo dentro de nós. Ó Espírito Santo, nós não queremos ficar em águas rasas. Ó Espírito de Deus, conduza nós a níveis mais profundos. Conduza-nos a níveis mais profundos de entendimentos, a moveres mais profundos do Espírito Santo. Yes, 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 yes. Toca os tambores, toca os tambores. Abram-se as cadeias, abram-se as cadeias, abram-se as cadeias, abram-se as cadeias, abram-se as cadeias. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo. Yes, 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 yes. Abram-se os céus neste lugar. Creio que tu és a vida neste lugar. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso. Quebra, quebra, quebra em nome de Jesus. Levante as mãos no lugar onde você está nesse instante. Espírito Santo, age na vida de cada uma das tuas filhas nesses dias. Eu quero declarar, Senhor, um mover sobrenatural da tua parte. Nós declaramos cadeias sendo quebradas. Nós queremos declarar, Senhor, se tem mulheres aqui deprimidas, se tem mulheres que, Senhor, estão debaixo de algo que as oprime, algo, Senhor, que as desanima. Eu quero declarar e profetizar no nome de Jesus. Você vai sair deste lugar. Tudo aquilo que te parece impossível, o Senhor quer te tirar deste lugar. Pai, eu quero declarar, Espírito Santo, Tu és aquele que tem liberdade de nos tocar no nível da nossa necessidade. Senhor, Tu compreendes. E eu quero declarar e profetizar, estamos apenas começando. Algo sobrenatural vai começar a acontecer nesse final de semana. Nós, as mulheres, não seremos mais as mesmas, porque Espírito Santo, Tu és aquele que se apodera de nós. Tu és aquele que está abrindo os olhos do nosso entendimento. Estás abrindo o olho, Senhor, do nosso homem espiritual. E nós vamos compreender aquilo que Tu tens para nós. Pai, assim nós oramos. E assim nós cremos. E todos aqueles que creem dizem amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus.